Olá, boa tarde, tudo bom? A gente está começando aqui a nossa live de apresentação dos novos produtos. Enquanto vamos ver se está tudo funcionando direitinho, o som, a imagem, a gente já vai começar. Foram muitos produtos novos que a gente teve nos últimos 2 meses e aí a gente achou que a melhor maneira de apresentar e mostrar era fazer uma live para explicar tudo que a gente vai ter de novidade, muitas coisas que começaram a sair no meio do ano passado e a gente então tem o interesse aí de mostrar para vocês e começar a tirar um pouco de dúvida, porque são produtos novos com aplicações diferentes. Então, acho que nada melhor do que uma conversa para que a gente possa mostrar exatamente tudo que a gente tem, tá? Então, a ideia aí de hoje é isso. Fiquem à vontade para perguntar, a gente vai respondendo ao longo da live. E se der tempo de fazer uma demonstração, no fim a gente faz uma demonstração. Mas acho que a ideia principal é mostrar, são muitas linhas de produtos novas que a gente teve aí no último ano. A gente fez um consolidado aí de tudo isso para mostrar para vocês, tá bom? Então, boa tarde aí para todo mundo que já está entrando. É muito legal ter vocês aqui com a gente para que a gente possa mostrar isso e também é importante que vocês coloquem as dúvidas para que a gente possa cada vez mais explicar mais isso para vocês. No nosso Instagram a gente vai colocar aí nas próximas semanas detalhes desses produtos, então a live também vai ficar gravada para que a gente possa retomar e tirar, ver esses detalhezinhos dos produtos, tá? Então a gente vai falar basicamente de 2 fornecedores, né? A Amaco e a Meiko, que tiveram aí um grande número de lançamentos no ano passado. Então, da Amaco a gente tem as famílias que chama Q-Ice, né? Que é um primeiro produto, que a ideia dele é um esmalte que é um craquelado com profundidade, uma coisa bem diferente, um produto super inovador. Depois a gente tem a linha Cross, da Amaco também. A linha de inks da Amaco, que é um produto para impressão. Então, para o pessoal que gosta bastante de fazer silkscreen, a linha Inks, ela é um produto que está pronto para fazer isso. A gente teve também lançamentos na linha Potter Choice, então foram 5 novas cores que lançaram na linha Potter Choice. A gente vai falar de todas essas famílias então da Amaco. E a Meiko, o grande lançamento do segundo semestre do ano passado foi a linha Ritual Glazes, né? A Meiko, em março do ano passado, anunciou a compra da Ritual Glazes. Era uma fábrica pequena nos Estados Unidos de fabricação de produtos dimensionais, né? E essa linha Ritual Glazes vão ser lançadas 4 famílias principais. No ano passado foram lançadas 2 famílias, uma que chama Melt Gloops e a outra que chama Beds. Então nós vamos falar de todas essas famílias agora, tá? Então acho que vamos começar. Eu escolhi aqui como primeiro produto para a gente falar a linha Q-Ice, né? Então, o que é o Q-Ice? O Q-Ice, ele é um produto que é um craquelado e ele vai ter uma profundidade. Não sei se está dando para ver direitinho aqui, mas ele tem um craquelado que tem uns branquinhos ao redor. Então, parece assim realmente um gelo congelando, né? A ideia é essa. É um produto, como a grande maioria do que a gente vai ver aqui hoje, é um produto para peça decorativa, ele não é para peça utilitária, né? Os craquelados, eles são rachaduras que estão na peça. Então, a ideia desse produto não é usar para a linha utilitária. Lógico que se eu fizer, por exemplo, uma peça como essa daqui, a parte de cima, onde eu entraria em contato com a boca da pessoa, se transformasse isso aqui num copo, não teria problema se essa parte aqui eu usar um esmalte utilitário. Mas a parte onde está em contato com esse esmalte, ela não é utilitário porque tem rachadura e vai entrar, tá? Apesar de ser um produto seguro, ele tem essa restrição com relação ao acabamento, tá? Então, a linha Q-Ice, ela tem 6 cores, tá? A gente vai
vai mostrar elas aqui. Eu vou deixar assim mais em pezinho para ver se consegue visualizar. Isso aqui assim. Tá? Então aqui a gente vai ter essas 6 cores. E a gente tem um branco, que chama Snowdrift. Depois um rosa, que é o Arctic Blush. O azul, Winter Glass. Um turquesa, Glacial Lake. O verde, Frozen Fern. E uma cor de mel que chama Honey Crystal. Tá? Então, todos eles têm as mesmas características. Ele é um esmalte que tem uma certa transparência, né? Ele vai formar os craquelados. Então, o que a gente tem aqui de importante para mencionar? Primeiro, com relação da argila que a gente utiliza nesse produto. Esse produto requer uma argila que não tenha manganês. O manganês, ele vai reagir com o esmalte e vai dar uma superfície cheia de cratera, que não é o que a gente quer. Então, o primeiro ponto para usar esse esmalte é buscar uma argila que não tenha manganês, tá? Existem argilas, várias argilas que não têm manganês. Em princípio, as claras, em geral, não têm manganês. Nas demais, é importante dar uma olhada na composição, falar com o fabricante para ver a composição da argila. O mostruário que a gente tem aqui, ele foi feito numa argila escura, tá? Essa aqui é uma argila da Amaco. A Amaco tem essa argila que são os tons de chocolate, que não tem o manganês. Então, eles usaram essa argila para fazer esses mostruários, que ele acaba ressaltando bastante a cor do esmalte, né? Ele dá essa profundidade, principalmente em borda. Ele tem um efeito legal em bordas, então é legal quando você passa perto da borda para mostrar isso. Uma outra questão que é interessante com relação a esse esmalte é você utilizar de preferência peças, ou uma peça torneada, ou uma peça feita à mão. Evitar usar peças feitas com molde, tá? Porque a peça feita com molde, a estrutura dela fica um pouco diferente. E como esse esmalte ele vai craquelar, ele vai ter uma tensão superficial bem forte. Então, o ideal é não usar uma peça feita com molde, porque essa peça pode trincar mais fácil, tá? Então, esse é um ponto diferente aí com relação a esse esmalte. Outra questão é o número de camadas que a gente utiliza, tá? Então, assim, como todos os produtos, o ideal sempre é que você faça um teste antes de você aplicar numa peça maior, para você saber o quanto que você deve aplicar ou não. Quanto mais camadas você aplicar, mais interessante fica esse efeito do craquelado, tá? Ele começa a aparecer com 3 camadas, né? Tem gente que gosta mais com 4 camadas ou com 5 camadas até, tá? Ele é um produto que ele tem uma consistência mais grossinha, tá? Então, na hora que você for aplicar, na hora de esmaltar, você vê que ele é um produto que ele já é um pouco mais espesso, né? A ideia não é diluir ele na hora de usar, ele tá pronto para usar. Porém, lembrando sempre isso, eu preciso passar mais camadas para o craquelado aparecer maior. É um esmalte que permite a requeima, então se por acaso você fizer uma peça e achou que não ficou na textura boa, você pode passar mais uma camada e fazer uma nova queima, que ele ajuda a dar mais, né, ressaltar mais esse craquelado. A Amaco tem vários vídeos falando dos produtos, de dicas, de como utiliza ou não. Então, esses pontos todos que eu estou mencionando foram dicas que eu peguei desses vídeos que eles têm no YouTube deles, que explica, né, técnicas e até essas dicas de como utilizar, tá? Uma questão interessante é assim, por exemplo, a hora que você retira a peça do forno, ela vai se modificando um pouquinho depois. Então, os craquelados, eles podem aparecer um pouco depois, né? Então, é aquela peça que a hora que você tira do forno, ela fica fazendo clé, 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 e aí esses craquelados vão se formando. Então, também é uma coisa interessante, tá? Então, a linha Q-Ice, então, são essas 6 cores. Eu acho que o que tem que ficar um ponto bem importante é a questão da escolha da argila que você vai utilizar, tá? Uma argila sem manganês,
é um ponto importante. Segundo ponto importante, número de camadas que você vai aplicar, tá? De 3, 4 camadas pelo menos do que isso, fica um craquelado simples, não vai dar essa ideia da profundidade que a gente tem no produto. Terceira questão, dar preferência para peças ou torneadas ou feitas à mão, para você não ter o problema da questão da quebra com uma peça feita em molde. Tá? Então, esses seriam os pontos aí principais com relação ao QIs. Eu não sei se alguém tem alguma pergunta com relação a ele agora, senão a gente pode dar sequência e depois a gente pode responder as dúvidas todas. Acho que a Sui está acompanhando a live, ela também vai estar respondendo para vocês alguma coisa que faltar, tá bom? Então, vamos passar para a próxima família de produtos, tá? A gente vai falar dos inks, né? Os inks é um produto que é esse produto aqui, tá? Ele é um produto desenvolvido para a gente fazer aplicação de silkscreen, tá? Ele é como se fosse um velvet da linha da Amaco, porém preparado para a aplicação de silkscreen. Então, né, o silkscreen, por exemplo, a gente tem essas telas de silkscreen. Então, por exemplo, eu posso pôr a tela sobre uma placa, né? Ó, e aí a gente aplica o ink por cima. Então, eu vou passar isso, né, na peça, e na hora que a gente tira, ó, a gente já vai ter, então, o produto impresso na peça. Ele está disponível em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cores, né? Então, são as cores básicas aí que a gente tem, né? Então, vai ter preto, azul, vermelho, amarelo, laranja, branco, turquesa, verde. Acho que são essas cores. As cores são bem intensas. E uma coisa muito legal é que a gente consegue misturar uma cor na outra. Então, você consegue compor novas cores. Nessa amostra aqui, ó, que eu tô mostrando, a gente vai ter, tá vendo, ó, aqui, ó, é uma cor misturada. Então, você consegue usar com silkscreen, eu consigo usar com aquelas esponjinhas de redondinhas, assim, para fazer uma aplicação. Então, ele é um corante bem forte, ele já tem uma consistência que passa nos furinhos aqui do silkscreen, ou mesmo uma tela de stencil, você pode usar aquelas mais antigas, mais tradicionais, que ela vai ter os buracos maiores. A gente consegue colocar, fazer uma impressão com bastante precisão usando só esse produto. A gente tem outras formas de fazer o uso da telinha de silkscreen, né? Então, eu posso usar corante, posso usar engobe, posso usar isso com aquela mídia de silkscreen que a gente tem da Meiko, mas esse produto é um produto que já está pronto para utilizar, tá? Ele é uma pasta e a gente aplica e ele fica pronto, guardado, não preciso ficar preparando a cada vez que eu estou utilizando. Então, assim, ele é bastante prático para usar, né? Ele é uma delícia de fazer. O uso do silkscreen na cerâmica, ele é muito gostoso de fazer essa impressão. Então, a gente pode usar, né, telas já prontas, a gente pode mandar fazer uma tela especialmente pra gente. E assim, esse produto facilita demais o uso da telinha de silkscreen, porque ele já tá pronto para usar na consistência correta. Então, a gente só aplica, tira e aí já tem a impressão feita na peça. Posso usar por baixo de uma peça, onde vai no forno, porque ele não tem corte. Então, tem bastante utilidade, né? Não só para fazer essa impressão por cima, ou até para usar um logo numa peça, fazer outro tipo de impressão. Então, o ano passado no Contaf, a gente tinha 2 cores, que era o preto e o azul, foi o maior sucesso. O pessoal gostou muito, e aí a gente trouxe as outras cores, né? Então, no fim do ano chegou aí as demais cores, então a gente completou a linha. Então, agora a gente está com a linha completa dos inks, para ter bastante opção aí de cor para fazer esse tipo de trabalho. Tem sido um
produto muito procurado, né? Tanto os silk screens quanto inks, porque pela facilidade de uso mesmo, né? Ele é um produto que traz muita facilidade para utilizar, já está na consistência correta, as cores são muito vibrantes, né? Elas são, a gente trabalha, a Amaco tem a linha Velvet, né, de engobes, e esse produto é na base do Velvet, então é um produto muito interessante que faz bastante sucesso aí para quem gosta de fazer o uso de silk screen, tá bom? Então esse é uma segunda família que a gente trouxe para apresentar. E agora vamos passar para a linha Kraus. A linha Kraus, assim, é um produto realmente bem diferente, né? Então, o que é o Kraus? O Kraus é um produto que repele. Então, ele vai... vou pegar aqui esse mostruário, umas imagens aqui, ó. Então, ó, esse produto aqui, ó. Então, a ideia dele, o que é, né? É dar esse efeito dimensional. Então, como vocês podem ver, assim, a gente teve muita coisa de efeito decorativo, dimensional, que é uma tendência bem forte de decoração, que a gente, assim, um movimento que você vê, né, na cerâmica, nos materiais em geral, que o pessoal tem buscado para decoração, sempre essa questão do dimensional, essa questão da textura, né, isso é uma coisa que está super em alta. E a Amaco, então, lançou essa linha, nessa linha Kraus. A linha Kraus, ela tem 11 cores, então é uma linha bem ampla. Assim, a característica principal dela, eu vou pegar esse verde aqui que fica mais fácil da gente ver. Então, o produto sozinho, na hora que a gente usa ele direto numa peça de argila, o que vai acontecer, né? Na hora que você passa o esmalte, ele é um esmalte normal, você vai passar com um pincel e ele vai começar a craquelar. Tá? Então, qual que é a ideia? É eu passar também 2, 3, até 4 camadas, se eu gostar bem separadão. Quanto mais eu vou passando, mais separado ele vai ficar, tá? Aqui, outra coisa interessante, a gente usa para passar, eu passo uma primeira camada nesse sentido, a segunda camada eu vou passar nesse sentido, a terceira camada nesse sentido, e com isso eu vou ajudando a formação dessas bolinhas. Porque se eu fizer tudo no mesmo sentido, as bolinhas acabam ficando parecendo uma linha, assim, furadinha. Então, fazendo esse trabalho aleatório, a gente consegue ter esse resultado mais disperso, assim. Então, ele vai ter em cores sólidas, né? Então, a gente tem aqui o preto, o azul, o vermelho, o lima, roxo. Então, são as cores sólidas. A gente tem uma cartela de cores pintadas, então com pintas, rosa com pinta, amarelo com pinta, azul claro com pintas e branco com pinta, tá? Eu tenho 2 produtos que são usados para sobreposições, que eu vou falar um pouquinho deles já. E qual que é o interessante aqui? Eu posso trabalhar esse produto de diversas formas. Posso usar ele sozinho, que é o que a gente tem nessa primeira imagem aqui, nesse quadrado maior. Eu posso usar ele sobre um esmalte que não tem nenhum movimento, como a linha Celadon, e ele vai criar uma superfície super interessante, que a gente consegue ter uma peça com efeito e utilitária, porque o meu esmalte de base é um esmalte utilitário e ele vai fechar a peça inteira. E posso usar também em cima de um esmalte de efeito, como a linha PC, e eu vou ter nuances diferentes, tá? Eu vou ter um trabalho mais misturado, ele consegue criar um efeito diferente. Então, assim, ele cria muita possibilidade pra gente trabalhar. A gente fiz algumas peças aqui, usando esses produtos, ó. Aqui eu usei o Kraus sobre um engobe, sobre o Velvet, tá? Sobre a linha Velvet. Então, aqui foi passado o Velvet na base, depois passado o craquelado por cima, tá? Então, ele vai deixar o fundo na cor do Velvet que eu fiz e por cima o craquelado abrindo. Ó, uma outra peça que foi feita essa daqui, eu usei o Celadon na base e por cima o Kraus.
você tá vendo que ele fica lisinho, ó. Ele não cria uma superfície irregular, mas ele cria essas aberturas. Então, assim, a gente tem o efeito do craquelado, só que como a base, ela é uma base mais dura, uma base que não tem movimento, ele permite ficar o desenho certinho, fica uma peça utilitária e super diferente. E posso usar também, ó, sobre um PC. Então, aqui foi feito em cima de um PC 57, aqui, com o cross, o rosa com pintinha. E aí você vê, o efeito dele fica super diferente na hora que a gente usa num esmalte de efeito, que é essa peça redondinha baixa, ou um esmalte liso, como é o caso da linha Celadon. Né? Então, eu tenho muitas possibilidades de trabalho aqui. E uma outra questão, ó, essa peça aqui foi feita com PC na base, e aí por cima a gente usou esse esmalte aqui que é de efeito, tá? Então, a gente tem um produto da linha Cross, que é esse daqui, ó, que é o CR17, que ele foi feito para fazer sobreposição. Né? Ele sozinho não tem muita graça, ele não tem o mesmo atrativo visual que a gente tem nessas outras cores aqui mais intensas, porque a ideia dele é dar mais um movimento um pouquinho mais dramático aí em cima dos esmaltes, ó. Então, aqui eu usei ele em cima do PC42, que é o Seaweed. Olha como ficou super interessante. Então, foi só o Seaweed, né, passado na base, o PC42, 3 camadas dele. E aí, numa parte de cima, eu passei esse CR17, que é para isso mesmo, tá? A ideia dele é fazer esse efeito de movimentação em cima dos esmaltes. Então, ele funciona quase como um reagente, tá? E legal que a gente tem ele tanto na versão sem pintas, quanto na versão com pintas, né? Que é esse daqui, ó. É a versão com pintas dele, tá? Então, o CR18 e o CR17 são para criar sobreposições com efeito em cima ou de um esmalte básico, né, que seria um Celadon, ou em cima de um esmalte de um PC, que ele vai criar esses efeitos super interessantes, tá? A forma de trabalho dele é exatamente essa, né? Você tem a superfície e você vai passar ele por cima. Ele, para poder abrir, ele vai puxar o que estava na base. Então, por exemplo, se a gente usa um engobe na base, um velvet, né, que é a linha de engobe, pode eventualmente ele puxar o velvet junto com ele na hora que ele vai fazer as bolinhas. Então, para que a gente evite isso, uma das dicas que eles dão é a gente fazer esse processo em 2 queimas. Então, se eu quiser usar com o engobe para eu ter um acabamento melhor, a ideia é fazer o engobe na primeira queima, né, já passo o engobe na peça, e depois na segunda queima, na hora que eu faço a esmaltação, eu passo só o cross. E aí com isso a gente vai ter, né, aquela superfície bem fechada embaixo de velvet, e por cima a gente vai ter os efeitos aí da linha cross, tá? Então, essas são as formas aí de usar. Deixa eu ver se eu fiz mais alguma anotação com relação a ele. Com relação ao número de camadas, né? Então, quanto mais camadas eu passo do produto, mais as bolinhas vão ficar maiores, né? E mais afastadas uma das outras. E algumas dicas assim de uso com relação a eles, né? Ele é um produto que eu vou até mostrar aqui para vocês. Ó, vou pegar aqui o Cross, o 51, que é esse rosa de pintinha. Vou passar ele aqui numa pecinha para vocês verem a aplicação dele, tá? Eu agitei, porque esse produto tem os speckles. Então, pro speckle, são bolinhas. Se a gente não agita, ele acaba depositando no fundo, e aí eu não consigo passar. Ó, eu passei uma primeira camada, e ele aqui vai começar a secar. Vocês vão ver que ele começa a formar umas linhas, ó. É o esperado dele, tá? Ele vai rachar, porque é o desenvolvimento do produto. Ele faz parte dele.
esperar secar mais um pouquinho aqui, só pra gente passar uma segunda camada, né? Que como eu falei, a gente passou uma num sentido, a segunda camada nós vamos passar num outro sentido, ó. Vou passar num outro sentido a segunda camada. Isso vai ajudar, esse tipo de aplicação ajuda a gente ter a formação das bolinhas, porque eu vou fazer, ele tem esse sentido, depois eu fiz esse sentido e vou fazer de novo nesse sentido. E aí com isso a gente ajuda a formação das bolinhas. Eu quero mostrar para vocês quando ele começar a craquelar, tá? É isso que a gente quer. A gente precisa que ele craquele na hora que ele seca, tá? E com isso eu garanto que vai haver a formação das bolinhas. Se a gente passar a camada muito fininha, ele não vai abrir, ele vai ficar parecendo que eu fiz um esmalte mal passado. Então eu preciso ter quantidade de produto para poder acontecer esse efeito, tá? Ó, enquanto a gente espera secar aqui, eu vou repetir algumas das coisas que eu falei com relação a esse produto. Então, assim, eu posso usar ele sozinho, posso usar ele sobre uma linha Celadon, que vai me dar um acabamento bem achatado desses efeitos. Posso usar ele sobre uma linha PC, que vai trazer um produto um pouco mais reativo. Posso usar ele em cima de engobe. Se eu for usar em cima de engobe, o ideal é que eu faça 2 queimas. Então, eu ter o engobe na primeira queima, né, usar o velvet na primeira queima, e depois na segunda queima a gente aplica o cross. Tá? Então, são essas formas de trabalho que a gente tem. É um produto que, se eu usar ele sozinho, a peça não é utilitária, porém, se eu usar sobre uma base de esmalte utilitário, ele se torna um produto utilitário, e posso usar ele numa superfície que vai estar em contato com o alimento, tá? Ó, acho que agora já dá pra gente ver aqui, ó. Deixa eu pedir pro Rô deixar colocar bem pertinho, e aí vocês conseguem ver o craqueladinho dele, tá? Então, ó, é isso que a gente quer. Eu vou passar mais uma camada. Ó, vou voltar para aquele primeiro sentido que eu fiz. Ó, de forma que a gente ajude aí a formação das bolinhas. E aí eu vou dar uma dica para vocês. Quando a gente usa um esmalte que tem esse tipo de acabamento, que dá esses craquelados, eu tenho que ter bastante cuidado na hora de colocar no forno, né? O ideal, assim, é uma peça que eu não posso ficar embalando e transportando, ponho plástico, aí depois eu vou para um lugar, levo para outro, porque ele pode soltar. Então, para ajudar a evitar de soltar, o que a gente pode fazer? É passar uma camada de cera por cima dele, tá? Então, ó, eu tenho aqui uma cera, que é o que eu tinha aqui mais fácil, eu tô com essa cera aqui da Crisanthus. Então, a gente vai passar uma camadinha de cera depois por cima para vocês verem como eu faço para segurar. Então, isso pode ajudar, né? Se eu preciso transportar a peça de um lugar para o outro, essa camadinha de cera que a gente passa por cima, ela ajuda a segurar. Então, evita de ficar soltando esses pedacinhos no transporte. Então, eu vou deixar secar bem, daqui a pouco a gente mostra ele de novo. Então, para vocês entenderem aí como que acontece, o que a gente pode fazer para minimizar esse tipo de problema. Tô dando uma olhadinha aqui nas perguntas, eu acabei de lembrar que eu não falei nada disso. Todos esses produtos que a gente está mostrando, com exceção do Inks, são para alta temperatura, tá? Então, essas peças aqui que a gente está vendo hoje foram queimadas todas em cone 6, tá? Os mostruários da Amaco são em cone 5, mas as peças que a gente fez aqui, nas nossas argilas, todas foram feitas no cone 6, tá? Então, essa é uma informação bem importante. Então, esse produto aqui, na hora que eu passo ele direto na argila, ele fica em relevo. Se eu uso ele sobre um esmalte, ele não vai ficar em relevo, ele achata, tá? Então,
em cima de esmalte, ele fica liso, então eu posso usar em peça utilitária. Se eu usar ele direto na argila ou sobre um engobe, ele não é utilitário, tá? Ele vai ser um produto só decorativo. E aqui ele fica totalmente em relevo, tá? Aqui ele tá todo em relevo e nessas outras amostrinhas aqui ele não tá em relevo. Essa peça tá achatada. Se eu passar esse produto em cima de SC, vai ficar igual ao que eu passar em cima de Celadon. Vai abaixar todo o relevo. Então, a gente não vai ter esse efeito texturizado. Visualmente, ele tá todo craquelado, tá? Mas por ele ter esse esmalte na base, ele não ficou craquelado. A peça tá utilitária. Então, eu posso usar ele no utilitário. O SC seria a mesma coisa. Tá? Porque o SC, ele vai ser um produto bem estável, então ele funcionaria como o Celadon que eu tenho nessa peça. E aí, por cima, eu passando ele vai craquelar em cima do SC. O SC ficaria na parte de baixo e ele vai ficar na parte de cima, que eu vou visualizar. Tá bom? Então, isso aqui seria aí o que a gente tem para mostrar do Cross, que é um produto bem legal, um produto super diferente, as cores são bem legais, dá um efeito visual muito bom para a peça, cria uma peça divertida, cria uma peça que tem uma proposta decorativa assim, bem interessante, bem diferente, né, do que a gente tem visto por aí. Né? Então, seguindo aí essa tendência, né, que eu coloquei, que a gente está tendo de buscar produtos com essa textura, né, com textura, tem um apelo bem interessante aí, tátil. Então, vamos lá para a próxima família de produto. Então, a gente teve o lançamento de 5 cores da linha PC, né, e esse lançamento aqui do PC, ele tá super interessante. São um padrão de cores, assim, a gente tem, né, verde com azul, e aí a gente tem 2 tons mais neutros, um branco e um mais dourado, assim, ele tem uma pegada mais dourada. Como eu falei, eles acabaram de chegar, então a gente está começando a testar esses produtos. Eu fiz uma amostra deles aqui em 2 tipos de argila nacionais. Então a gente tem aqui, ó, eles numa argila clara. Essa aqui é uma argila marfim do Pascoal. Começar falando sobre o PC13. O PC13 se chama Serpentine Green. Ele é um esmalte esverdeado, tá? Que é esse daqui. Ele vai ter uma característica muito legal, que ele é um esmalte que se parece com o PC22. O PC22, ele é um esmalte acetinado, que na hora que a gente acumula, ele acaba dando um brilho, né? Então, o PC22, ele é um azul, o PC13, esse Serpentine Green, ele é verde. Então, ele é verde claro e na hora que a gente acumula ele vai ficar verde escuro mais brilhante, tá? Então, um efeito super legal dele. Nessa outra peça aqui, eu vou ter ele queimado numa argila tabaco. Então, também ficou bem interessante. É um produto bem acetinado. Ele tem essa superfície acetinada que e fica muito legal em produtos em textura. Ele tem uma quebra de borda interessante também. São produtos que, quando a gente mais acumula, ele vai dar características mais marcantes. Então, passar 3 camadas ou até uma camada um pouco mais cheia, 4 camadas, fica bem interessante também, tá? Parecido com ele, eu vou pular o 14 e vou para o 18. Então, vamos falar do PC18, tá? Que é esse daqui. Ele tem a mesma característica do PC... Opa, peraí que eu pus errado. Do PC13. Tá? Ele também é parecido com esse PC22. O PC22 é um azul claro,
O PC18, que chama Tuscan Blue, ele é um azul escuro e um pouco esverdeado. Então, ele vai ficar brilhante quando acumula também, tá? Valoriza bastante uma peça com relevo, porque aonde ele deposita, ele vai dar uma cor diferente. Eu não tinha nenhuma peça assim para fazer teste. Esse teste saiu do forno no final de semana, então não deu tempo ainda de fazer outros testes, mas eu queria mostrar para vocês hoje. Então, eu busquei fazer essa amostra primeiro nas argilas, né, para a gente sentir um pouquinho com relação à coloração dele, se tinha muita modificação, mas são produtos interessantes para a gente trabalhar em peças com textura, tá? O próximo que a gente vai falar é o PC14. O PC14, ele já tem brilho, né? Então, diferente dos outros dois, que eram mais acetinados, o PC14, ele já é um esmalte um pouquinho mais brilhante. Ele vai ter uma linha mais do PC42, que é o Seaweed, né? Então, é um esmalte bem interessante de usar em sobreposições. Ele é um produto que tem bastante nuance, então, dependendo da quantidade de esmalte que eu uso, ele vai modificar bastante a cor. Então, o PC14 se chama Lapis Flow, então é um azul bem intenso e vai marcar numa borda verde. Todos os PCs são utilitários, tá? Então, as cinco cores que a gente está mostrando aqui, elas são todas para uso em utilitários. Então, a gente falou essas três primeiras cores. O próximo, PC19. O PC19, ele é muito lindo. Ele é maravilhoso. Ele é uma cor, ele é um branco que tem uma nuance um pouco azulada. Então, ele vai para até um lilás, se a gente quiser, olhando ele bem assim, no detalhe, ele vai um pouco para o lilás. Ele tem umas manchinhas na cor dele, que é bem diferente, assim, do que... Ele não é um branco liso, né? A gente fala que ele é tipo um milk glass. Ele tem um pouco esse azulado com essas manchinhas no fundo dele. Funciona super bem em camada, marca bastante borda também. Ele vai na linha do PC17, que é o Honey Flux. É um produto muito bonito, funciona super bem em sobreposição. E o último deles, que é o PC69, ele chama Cosmic Gold Dust. Ele vai ser um produto parecido com o PC63, que é o Cosmic Tea Dust, que parece umas purpurinas, né? A diferença é que ele vai para um tom mais dourado, acobreado, e essas pintinhas, tá? Então, tem uma purpurina no esmalte. Ele ficou muito parecido nas duas tonalidades de argila, né? Enquanto os outros dão uma variação maior, ele é bem fechado, então ele é um esmalte opaco, né? A gente não vê o fundo da peça, e tem aí essas características, né? Do glitter, de ter esse acabamento mais dourado. Ele já não é tão interessante para a gente usar sobre textura, porque ele vai cobrir bastante, né? Por essa questão mais opaca que ele tem, ele não mostra tanto. Deu tempo da gente fazer algumas sobreposições. Eu vou começar a falar que eu achei mais bonita de todas. Deixa eu deixar esse mostruário aqui. Ó. Então, essa primeira peça aqui, ó, aqui em cima é o PC19 e na base eu fiz o PC18. Eu passei 3 camadas do PC18 até aqui, né, o Tuscan Blue, e aí por cima eu coloquei 3 camadas passando um dedinho da sobreposição com o PC19, que ainda não sei os nomes, chama Moon River, tá? Então, ó, essa peça aqui ficou muito interessante. É uma argila clara, tá, gente? Não tem nenhuma interferência aqui da argila.
é exatamente a cor dos esmaltes. Esses esmaltes aqui podem ser usados em peça utilitária, tá? A gente está apresentando primeiramente as linhas da Amaco. Então, essa aqui é a linha Potter Choice da Amaco. Que a gente... Ó, então, aqui tá vendo, esse esmalte da base, ele é um pouco mais acetinado. Aqui ele vai ficar mais brilhante sobre quando a gente tem a sobreposição da outra cor. Uma outra mistura que eu fiz com ele aqui, já utilizando o Madila Tabaco, foi usar ele sobre o PC13. O PC13 é o Serpentine Green. Então, fiz da mesma forma, pus 3 camadas do Serpentine Green embaixo, até aqui mais ou menos. E depois eu passei 3 camadas do PC19 Moon River por cima, sobrepondo um dedo do encontro dos dois. Então, aí foi o efeito aí que a gente teve, né? Nessa parte aqui, a sobreposição dos dois. Aqui é o PC19 sozinho e aqui é o PC13 sozinho. Né? O toque deles é muito gostoso, então esse toque acetinado que a gente tem aqui na base é bem interessante. Vou mostrar aqui do lado de dentro que tá só o PC19. Então, você vê, ele marcou bastante na argila, uma argila mais escura, né? Então, ele é um esmalte com transparência, a gente consegue ver bem isso. Esse copinho aqui, ele tinha uma texturinha aqui dentro, tinha um relevo, então ficou bem bonito. Ficou bem interessante a cor dele. Mais alguns testes aqui que eu fiz utilizando esses esmaltes. Essa peça aqui do lado de dentro, eu passei o PC13, que é esse Serpentine, por baixo, e por cima dele o Lapis Flow, que é o PC14, tá? E do lado de fora eu fiz ao contrário, então eu usei o PC14 de fundo e por cima o PC13, tá? Então foi o azul embaixo e o verde por cima aqui do lado de fora. Achei que ficou também bem interessante, bem bonito. Passei bem pouquinho, tá? Só na bordinha, um dedinho. Ele deu um movimento, mas a peça, a base é bem sólida, tá? Então, esses de base, a gente usando eles na base, eles não têm movimentação. O que movimentou foi a sobreposição de esmalte, né? Tanto um quanto o outro criou uma base bem retinha aqui embaixo. Então, não teve nenhum efeito. Nessa outra peça aqui, então foi o PC69, que é o Cosmic Gold Dust, com o PC19, o Moon River, tá? Então aqui foi. Eles aqui que eu acho que facilita para quem vou fazer os outros igual, ó. Então aqui foram esses dois esmaltes. Na base o PC69, Cosmic Gold Dust, e por cima o Moon River. Todos os 5 são food safe, então pode ser usados em peças utilitárias e combinam super bem aí nas outras linhas que a gente vai ter da Amaco, né? Ele funciona muito bem posso usar com Celadon, posso usar com satin mate, posso usar PC com PC, com PCF, então completa aí essa linha. Então, toda a linha PC ela é uma linha muito versátil, né? E essa questão da gente sobrepor cores e criar efeitos diferentes, então também possibilita muita coisa diferente, né? Uma peça não fica igual a outra. Acho que para quem busca uma peça diferente, uma peça inovadora, ele permite muito isso, né? E as cores estão muito bonitas, aí vale a pena conhecer. Quem é aqui de São Paulo, venha ver ao vivo. Quem não é, a gente vai pôr bastante foto aí para vocês verem nos próximos dias no nosso Instagram, para que vocês acompanhem essas novidades, tá bom? Então vamos lá, não sei se eu respondi aí a maioria das coisas, acho que sim. Ó, eu tô voltando aqui
a Dede Santana perguntou, passar só ele no biscoito. Acho que estava falando da linha Kraus, né? Eu posso sim passar só ele no biscoito, ele vai ficar bem... você vê o fundo da peça e aí você vai ver essas nuances das cores. Fica interessante sim, tá bom? A Lise fez um comentário aqui, colocar engobe na peça em biscoito, queimar e depois passar o Kraus. Isso mesmo. Se você já tiver a peça biscoitada, sim, seriam 3 queimas. Mas você pode você pode passar o engobe na peça antes de fazer o biscoito. E aí você já faz o biscoito com o engobe, ele já vai ficar colorido. E aí depois é só fazer a queima do esmalte. Então, não necessariamente 3, tá? A menos que você não tenha planejado, né, o projeto, você resolveu fazer o projeto em cima de uma peça já pronta e aí fazer desse uso, mas é uma possibilidade. Não é que não vai dar certo, mas pode ser que ele arraste o engobe, tá? Por isso que a gente está falando dessa questão de fazer em 2 queimas. É uma outra possibilidade. E essa queima do engobe pode ser na temperatura do biscoito, tá? Não em alta temperatura. Você faz ela em 1000 graus, então é uma queima mais rápida. Ou queimar junto no biscoito, que seria o ideal, né? A gente já, quando vai idealizar o projeto, onde eu vou fazer essa peça, eu já faço isso na queima do biscoito. Então, não preciso fazer uma terceira queima, tá? Não seria essa a ideia. A Helena perguntou aqui se pode fazer monoqueima. Os esmaltes, o ideal é a gente trabalhar com 2 queimas, né? Principalmente esses esmaltes mais de efeito, porque ele requer aí essa base mais sólida, o esmalte para não sofrer tanta interferência da primeira queima e depois essa segunda queima. Então, o melhor para esse produto seria trabalhar em 2 queimas, tá? Como a gente falou, os esmaltes são para esses produtos que a gente está falando todos aqui. A linha Kill Ice, a linha Potter Choice e a linha Kraus, são todos para queima em cone 5 ou 6, tá? Eles podem ser queimados mais altos, mas esses efeitos que a gente está vendo aqui foram queimados em cone 6. A linha Inks pode ser queimada tanto em baixa quanto em alta. Tá? Ela queima 1000 graus ou 1200 graus ou até 1300 graus, porque eles são pigmentos bem intensos e permitem ser utilizados até cone 10, tá bom? Vou mostrar então as primeiras peças fazendo em 2. Deixa eu voltar aqui com ela, só para que vocês tenham aqui. Então, aqui foi esse com esse. Então, essa peça foram esses 2 esmaltes. Na parte de baixo, o PC 18 e em cima o PC 19. Nessa peça aqui. A outra peça que eu mostrei foram esses 2. O PC 13 na base e o PC 19 na parte de cima. Essa outra peça aqui foram esses 2. Na parte de dentro, o PC 13 embaixo e o PC 14 em cima. E do lado de fora, ao contrário, o 14 embaixo e o 13 em cima. Tá? E aí, com isso, a gente completa, então, essa parte dos PCs. Eu vou mudar de fornecedor agora. A gente vai falar da Meiko. Vamos voltar aqui antes de eu seguir na outra peça. Olha aqui como ficou a pecinha que eu fiz. Tá vendo que ele levantou as abinhas? Tá? Então, o que a gente pode fazer aqui, ó? Para facilitar o transporte, eu vou passar uma cera
Não peguei um potinho, mas vamos lá. Ó, eu vou passar a cera por cima, tá? E isso vai criar uma camadinha de proteção. E aí, tanto para queima quanto para mudar a peça de lugar, eu deixo ela um pouquinho mais resistente, tá? E evito aí das coisinhas, das lasquinhas de esmalte caírem. Então essa seria a sugestão aí para vocês usarem. Se precisar transportar a peça e evitar de cair, o ideal é fazer isso, tá? E com isso a gente segura um pouquinho esse craquelado, porque ela vai craquelar, tá? Esse é a proposta do produto, tá? Eu não consigo fazer diferente disso. Então essa seria a melhor maneira da gente conseguir queimar ele, tá? Então vamos lá. Agora a gente vai falar da linha Ritual Glazes. Tira aqueles. Sim, é um produto super divertido de usar. Então é assim, ele tem umas características aí diferentes. Eu vou pegar nessa primeira pecinha aqui, ó. A gente consegue fazer diferente do Cross, que a gente vai ter um produto que a gente trabalha com pincel. A primeira grande diferença da linha Melt Groups, que é esse produto aqui da Meiko, né, que é o primeiro produto que eles lançaram da linha Ritual Glazes, é que a gente trabalha com uma seringa ou com frasco aplicador, tá? Eu me adaptei mais para trabalhar com ele com seringa. Então a gente faz bolinhas com a seringa, né? Então eu consigo variar o tamanho da bolinha ou criar uma aplicação tão grande que ele vai criar uma gota, tá? Que também é uma ideia do que fazer, tá? Então, assim, é um produto super diferente. De novo, é um produto de textura, é um produto que a gente não utiliza em peça utilitária, ele é apenas decorativo, né? Eu posso usar também numa base de engobe, posso usar ele direto na argila, mas assim, eu acho que fica mais interessante uma peça, né, com engobe no fundo. Aqui vale a mesma coisa que a gente falou para a linha Cross, então se eu não aceitar ter nenhum defeito, a sugestão é fazer em 2 queimas. Mas assim, eu fiz vários testes dele sem fazer em 2 queimas e o resultado foi bom, né? Então, ó, essa peça aqui, ó, né, foi feito as bolinhas em cima do engobe preto. Só que foi engobe preto e o engobe branco da Meiko, aquela linha engobe, tá? E aqui fiz as bolinhas pretas e as bolinhas brancas contrastando. Essa outra peça aqui, essa peça é de um artista, de um parceiro nosso, que é do Claudinho. Ele fez então a peça também usando engobe no fundo, né, e sobrepondo aí as bolinhas. Ó, a bolinha fica super presinha, tá? Ela não solta. O que pode acontecer escorrer um pouquinho, tá vendo aqui, ó? Ele escorreu um pouquinho e desgrudou um pouquinho do engobe do fundo. Mas, em geral, ficou um resultado super, super legal. Esse produto tem algumas diquinhas aqui de como a gente utilizar. Ó, a bolinha numa peça vertical, ela não escorre. Se eu fizer uma bolona, ela escorre. Mas a bolinha, ela não escorre, tá? Ela fica bem redondinha. E aí, a gente aplica ela com o pincel. Eu peguei uma pecinha aqui. Cadê minha pecinha? Aqui. Deixa eu ver, ó. Eu abri um pote e pus o produto num potinho menor para ficar mais fácil para vocês visualizarem aqui, tá? Então, assim, esse produto, ele é grosso, ó. Se eu viro o pote, ele não cai, tá? Ele é grosso mesmo. Então, assim, sempre que eu for utilizar, eu preciso pegar uma espátula, um cabo de pincel, alguma coisa. Eu vou, ó, tá vendo quando eu mexo? Ó, ele tá molinho. Mas se eu deixo ele parado, é aquilo que eu mostrei, tá? Ele não vai cair. Ver se dá pra filmar bem direitinho aqui, ó. Então, o que a gente
a gente faz, ó, eu vou usar ele com uma seringa, eu mergulho a seringa dentro do líquido, ela precisa entrar fundo no produto, tá? E aí eu vou puxar com a seringa, e aí com isso eu vou enchendo a minha seringa. Eu não vou pôr muito, que eu vou querer só... Faz uma certa sujeirinha, porque a gente, né, vai limpar aqui, ó. Eu vou deixar... Volta pro pote aqui, ó, o produto. E, ó, a aplicação é isso aqui mesmo, ó. Eu vou fazer bolinhas. Quanto maior a bolinha, eu começo a ter aquela chance de fazer esse escorrido aqui, tá? Se eu posso fazer bolinha pequenininha, ó. Ou bolinha maior. Ó, tá vendo? Eu consigo fazer do tamanho que eu quiser as bolinhas. E ó, se eu deixar de pé, ó, ela não vai escorrer, tá vendo? Porque ele é um esmalte bem consistente. Então a gente consegue fazer a bolinha de pé, né? Ou deitada. As bolinhas maiores vão escorrer. Vai fazer esse resultado aqui, ó. Tá? Bolinha maior escorre. Bolinha menor ela não escorre. Ela vai ficar bem redondinha. Às vezes fica um biquinho na hora que a gente põe a seringa, mas o biquinho vai arredondar na hora da queima. Então você não vai ver o resultado do biquinho. Tá? Eu posso também, por exemplo, vir aqui em cima com uma outra cor e fazer um detalhe colorido em cima dele. Então a gente tem as várias cores e a gente consegue fazer isso. E eu posso também misturar as cores, né? Enquanto eu estava preparando essa live, eu estava dando uma olhada lá, eu vi uma aplicação muito bonita. Eles misturaram o vermelho com o azul, ficou um roxo maravilhoso. Então também você pode misturar um no outro e já aplicar ele misturado, né? Deixar bem homogêneo. Ou pôr um pinguinho colorido de uma outra cor em cima também fica bem interessante, né? Então, são propostas diferentes. Então, assim, esse é um produto super diferente, né, para trabalhar. A gente faz aí essa questão de detalhes, então, né, uma peça bem decorativa, né, e tem essa questão da bolinha que eu consigo colocar exatamente aonde eu quero. Quando a gente trabalha com o outro produto que a gente vai ver agora, eu não tenho essa possibilidade de pôr a bolinha onde eu quero, né? Aquele comentário que eu fiz com relação ao cross, que a gente teve que passar a cera em cima para segurar ele bem, aqui eu não tenho como fazer isso, né? Então, assim, lembrar que é uma peça que vai ficar mais delicada, né? Lógico, se eu secar ela e empurrar a bolinha pode ser até que caia, mas não é uma coisa que fica caindo o tempo todo. É só ter um certo cuidado na hora de transportar ela, tá? Mas é possível sim de fazer. Muito gostoso para trabalhar com ela. Ela cria bastante possibilidade. Se a gente aplicar ele em cima de um esmalte normal, ó, ele vai achatar, tá? Então, assim, a ideia não é aplicar em cima de esmalte, a menos que eu queira um resultado assim como esse, tá? Aqui foi um esmalte preto no fundo e apliquei as bolinhas brancas, ó, tá vendo? Ele escorre todo, porque ele vai achatar. Então, pra ficar bolinha, ou é direto na argila, ou é em cima de engobe, tá? Ó, essa peça aqui, ó, só pra vocês verem, ó, eu fiz bolinhas bem grandes aqui em cima, então ela escorreu, bolinhas menores ele não escorre, e ó, aqui eu fiz, ó, a preta e coloquei um pinguinho branco por cima, tá? Então também tem essa possibilidade, ó, aqui era a branca e eu pus a bolinha preta por cima. Então ele tem essas possibilidades, né? Bem interessante. Esmaltar por cima também não serve,
porque o esmalte vai achatar na hora que a gente fizer. Ele é um produto dimensional e a forma de aplicar é ou direto na argila ou sobre engobe. Né? Engobe, velvet, underglaze, fundamentals, eu posso usar qualquer um deles de fundo se eu quiser coloração. Mas a ideia dele é que ele tenha esse efeito de textura, ele não vai acontecer, não vai ficar dessa forma se a gente aplicar em cima de esmalte, tá? Precisa ser ou direto na argila ou sobre engobe. Em cima de esmalte ele vai achatar. Se eu passar esmalte transparente por cima é a mesma coisa, vai achatar também, tá? Então ele não serve para uma peça utilitária. Ele, para ter esse efeito dimensional, ele vai ser só nessas formas que eu falei, tá bom? Se eu usar uma base esmalte reagente, vai acontecer a mesma coisa, vai achatar, vai acontecer o que teve aqui, tá? Ele está disponível em 6 cores hoje e está faltando uma cor que ainda não chegou, que a gente vai receber ela no mês de... Acho que não é uma cor não, são mais 2 ou 3 cores, 3 cores que estão faltando, que vão chegar no mês de fevereiro, tá? Então, por enquanto, a gente tem essas 6 cores, e aí tem as que faltam chegar. E aí, como eu falei, então a Meiko tem a linha Ritual Glazes, que é essa linha nova. Vão ser 4 famílias da linha Ritual. Por enquanto a gente tem 2. Então, uma foi essa, o Melt Groups, que eu apresentei para vocês agora. E vou mostrar a linha Beds. Tanto uma quanto a outra para queima de alta temperatura, de cone 5 a cone 10. Tá? Os resultados melhores vão de cone 5 até cone 7. Quando a gente vai subindo mais, cone 8, cone 9, a tendência é escorrer um pouco mais com eles. A linha Beds, ela é esse produto aqui embaixo, né? Ele vai ter aquela formação craquelado, ele é um produto parecido com a linha Cross, só que a gente tem uma cartela de cores um pouco diferentes uma do outro, tá? Eu acho que eu tenho vermelho, comum, branco e preto, mas só. Não, o Cross não tem branco. Na linha Beds a gente tem branco. Então ele trabalha de uma linha, ele é muito parecido com a linha Cross, porém é uma linha diferente, a linha chama Beds. As cores dele são neutras, então deixa só vamos fazer uma mudança aqui para vocês conseguirem ver. Ó, então a gente vai ter essas cores aqui, são essas 8 cores, tá, que a gente tem disponível. Ainda tá faltando o preto, que também não chegou, vai chegar também em fevereiro, pra gente completar a família. Ele serve pra gente usar, então, de novo, ou sobre engobe, ou diretamente na peça. E se eu usar ele sobre uma superfície de esmalte, ele vai achatar, porém vai criar o craquelado, tá? Eu ainda não fiz teste dele sobre esmalte. Então, ó, esse daqui foi feito em cima da linha engobe da Meiko. Funcionou super bem em cima do engobe. Aí eu fiz em uma única queima, né? Então, tanto usa, ó, em cima do engobe numa queima só. Ó, tá vendo que aqui soltou bastante, porque como ele retrai muito, ele puxa a superfície. Então, ó, teve umas áreas aqui que até deu certo, mas, ó, numa maior parte dele não deu certo. Então, a questão de fazer em queimas separadas, acho que é bem interessante. Agora, eu consegui, com o engobe, ter um resultado bom já numa queima só, tá? Então, também é uma possibilidade a gente trabalhar com o engobe a família, a linha de engobe, né? Que a gente tem, são 5, acho que a gente tem umas 7 cores, né? Na linha engobe. Então, tem o branco de pintinha, preto, terracota. Então, ele acaba criando uma possibilidade, tá? Ó, aqui também foi feito um outro teste com azul no fundo, então permitiu aí um uso melhor. Esses esmaltes
todos são para alta temperatura, tá? Então, em baixa temperatura, ele não vai dar esse efeito. A gente teria que buscar outras soluções, mas eles não foram desenvolvidos para baixa temperatura. Vamos ver aqui as minhas perguntas aqui. O vaso preto e branco. Vou voltar aqui da Amanda. A Amanda fez uma pergunta. Qual a temperatura de queima do vaso preto e branco? Foi queimado em cone 6, 1220 graus. Tá? Então aqui eu apliquei o engobe branco na peça toda. Fiz esse desenho com engobe preto por cima do branco. E depois apliquei as bolinhas. Todas em uma queima só. Tá? Fiz bolinha por bolinha aqui. Acho que a gente vai ter esse vídeo depois para vocês assistirem da gente fazendo essa peça aqui, tá? E aí bolinha por bolinha foi feito e aí foi feita uma queima só, uma queima única. É melhor especificar que esse nome que você falou por último é o super engobe? Pega ele lá pra eu mostrar. Porque senão vai confundir. Tá, a Sui vai pegar uma embalagem pra mim do engobe que eu tô falando, que a gente, pra vocês verem qual que é, né? Que é o super engobe. Aí a Maria Antonieta perguntou, dá para fazer desenho no lugar de bolas? Olha, funciona bem bola, essas bolinhas. Se eu fizer uma linha assim, ó, não funciona bem. Isso aqui, ó, não funciona bem. Na hora que queimar, ele fica muito pesado e ele acaba arrastando. Então, quer ver, nesse verdinho aqui, não, nesse aqui eu não fiz isso. Mas ele não dá certo. Isso daqui, ele acaba descendo, ele fica muito pesado, eu acho, e aí cai tudo, então não dá certo. O que você pode fazer é uma linha na diagonal, assim, ó. Aí isso daqui funciona um pouquinho melhor. Ele não pesa tanto. Mas é uma questão de testar, sabe? Ver como que fica o resultado. Mas assim dá mais certo. Assim dá menos certo. Para o resultado ficar legal, a gente tem que queimar isso daqui assim, de pé, tá? Então, eu apliquei nessa plaquinha porque era o que eu tinha aqui para ficar mais fácil de mostrar para vocês. Mas o resultado legal da gota, eu só vou conseguir obter se eu queimar na peça em pé, tá? Ó, o produto que eu usei na base foi esse aqui, ó, o super engobe da Meco, tá? Esse daqui funcionou em uma queima só, então ele deu certo. Tanto o Beds quanto o Melt Gloops funcionou super bem em uma única queima. Melhor do que se a gente usar tipo um Fundamentals, tá bom? Então esse produto aqui, ó, essa barrinha aqui de baixo, a gente tem essas 5 cores e depois foram lançadas mais 2 cores aqui. Então são essas 7 cores que a gente tem dos engobes, ó, do super engobe, tá? Então ele, acho que ele tem uma adesão, uma aderência melhor do engobe na peça. Então ele permite ele dar esse resultado mais interessante aqui, tá? Então, Antonieta, assim, desenho eu não testei, tá? Eu testei bolinha, testei a listra, mas a listra na vertical não dá certo, na horizontal não deu certo, na vertical vai dar certo, então a sugestão seria fazer um traço mais diagonal, porque daí ele vai ficar um pouco menos pesado e aí consegue dar o resultado, tá bom? A Cris perguntou se ele não escorre em peças verticais. Então, assim, a ideia dele é, para escorrer, eu preciso trabalhar uma gota maior. Gotinhas pequenas não escorrem, tá? A ideia deles é que a gente tenha esse escorrido, tá? Então, ele foi desenvolvido para isso, porque é esse efeito que as pessoas buscam. Mas se eu quiser bolinhas pequenas, ele não escorre. Uma bolinha para escorrer precisa ser maior. O nome do esmalte
Então, eu não sei qual a pergunta foi em qual que a gente está falando, mas assim, esse produto aqui chama Melt Gloops. Esse produto aqui da Meiko chama Beds. Tá? Então, são as duas linhas da Meiko que a gente tá falando. Já testou aplicar um esmalte normal sobre ele, então é o que eu falei. O esmalte, usar esmalte com qualquer um desses produtos vai achatar o efeito, não vai dar esse efeito. A linha Beds eu posso aplicar sobre esmalte sim, e o resultado vai ficar parecido com o que a gente viu da linha Cross, tá? Que seria alguma coisa assim. Então fica parecido com isso aqui. Ele permite sim, vai dar esse separado aí no esmalte. Pode esmaltar por cima? Não posso esmaltar por cima. Se eu quiser esse efeito, não posso esmaltar por cima. Se você quiser testar para ver como vai ficar, aí é uma questão de teste, mas assim, eu passaria esmalte embaixo dele e usaria o Beds por cima para ter esse efeito do craquelado, porém com a base chapada, né? Então, essa seria a ideia dele. Posso usar em biscoito de baixa? Não. Esses produtos não foram feitos para usar em produto de baixa. Ele é para alta temperatura mesmo, tá? Se queimar deitado achata, bom, eu não queimei, então eu não tenho certeza, mas eu acho que não, tá? Porque eu já vi as bolinhas vão ficar, não vai achatar, mas não vai dar aquele efeito do escorrido, né? Se eu quiser aquele efeito do escorrido, eu não consigo se a peça é achatada, mas as bolinhas vão ficar normais, acho que não tem nenhum problema não, tá bom? Então é isso, a gente passou aí por todos os produtos, eu vim nas questões, eu não sei se faltou alguma questão para eu responder, procurei responder todas. Aí se vocês tiverem mais alguma dúvida, quiser fazer mais alguma pergunta, senão a gente vai encerrar. Então assim, foram muitos produtos, né? É muita coisa nova aí que chegou. A tendência tem sido essa questão um pouco mais de textura, esses esmaltes um pouco mais divertidos, que é o que a gente tá vendo aí de novidade chegando, né? Esse ano com certeza a gente vai ter mais coisa, mais lançamento. Normalmente em março o pessoal anuncia bastante coisa nova, então a gente vai sempre estar trazendo para vocês aí em primeira mão. Para 2026 a gente vai ter muito workshop novo aqui na Zeramix, então a gente vai ter surpresas aí para os próximos meses. Então, fevereiro a gente vai ter aula online, março a gente deve ter 2 workshops, abril 2 workshops, então tem alguns artistas que a gente nunca trouxe na Zeramix, então a gente está super empolgado aí para anunciar o quanto antes. Então, esperamos aí conseguir trazer muita novidade para vocês nos próximos meses, tá bom? Obrigada aí para todo mundo que nos acompanhou. Fiquem à vontade para fazer pergunta. A gente tem o grupo, vocês podem perguntar o que ficou faltando, alguma informação, alguma coisa que vocês gostariam de ver, a gente pode preparar para vocês, tá? Então o nosso próximo, provavelmente nos veremos no próximo workshop que a gente vai ter online, vai ser em fevereiro. Em breve a gente já anuncia aí o que a gente vai fazer, as datas, tá bom? E espero aí ter respondido as dúvidas de vocês e que tenha sido bem proveitoso para todos. Um abraço, beijo para todas. Tchau, tchau.